Muito bom dia. Uma criança de 5 anos foi o único sobrevivente resgatado até agora entre os destroços do Airbus que caiu hoje no Oceano Índico, perto da ilha de Comores, a poucos minutos do pouso. 153 pessoas estavam a bordo, 5 corpos também já foram encontrados. Nós vamos conversar agora ao vivo com a jornalista Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, que está acompanhando essa história lá de Paris e tem as últimas informações. Ô, Adriana, bom dia. Já existe alguma pista sobre as causas do desastre, de acordo com os dados que foram chegando e até com os destroços que já foram encontrados até agora? Bom dia, Luciano. O avião da companhia Yemen Airways, ele fazia ligação entre o Iêmen e as Ilhas Comores, na costa sudeste da África. O aparelho desapareceu dos radares 5 minutos antes da aterrissagem. A gente já sabe que o comandante tinha entrado em contato com a torre de controle e iniciado os procedimentos de pouso. O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã, num momento em que as condições de tempo na região não eram favoráveis, ventava muito e havia chovido durante a madrugada. Mas associações de moradores da ilha de Comores que reclamam das condições dos aviões utilizados nessa linha aérea dizem que o estado dos aviões, dos aparelhos, é muito ruim e acham precipitado dizer que foram condições meteorológicas difíceis que podem ter causado esse acidente, Luciano. Oi, Adriana, é Raquel. Um menino de 5 anos, ele foi resgatado com vida, né? Por enquanto parece que é o único sobrevivente, mas existe esperança de que outros sobreviventes sejam encontrados nessas buscas? Raquel, existe sim, as equipes de buscas estão no local, localizaram a carcaça do avião, recuperaram 3 corpos e realmente um único sobrevivente até o momento, uma criança de 5 anos que está sendo transportada para um hospital de Moroni. A França enviou ao local do acidente navios e um avião militar para ajudar nas buscas e disse que esses equipamentos vão ficar ali o dia todo procurando por corpos, destroços e eventuais novos sobreviventes. Ainda não estão encerradas as buscas por sobreviventes, elas estão em andamento. Bom, Adriana, a gente sabe que, por enquanto, então, só esse garoto de 5 anos, ele que foi resgatado com vida, já se tem ideia, já foi feita algum tipo de pronunciamento oficial sobre o estado de saúde dele, de como ele foi encontrado? Não, nenhum pronunciamento. A única coisa que a gente sabe é que o menino foi retirado do mar, ele foi transportado para um navio francês e um navio militar, e as pessoas estão então que deram socorro a essa criança estão em contato com um cirurgião do hospital de Moroni, para onde essa criança vai ser transportada. A gente sabe que ele recebeu aqui o que a gente chama uma perfusão, é como foi colocado um soro no menino e ele está recebendo então os primeiros socorros nesse navio que vai transportá-lo para um hospital, o maior hospital da capital de Comores. Luciano. Adriana, e as autoridades do Iêmen já se pronunciaram a respeito desse acidente? Olha, o ministro iemenita dos transportes, Khaled Al-Wazir, declarou que o avião acidentado passou por uma vistoria completa em maio passado no Iêmen, sob a supervisão de especialistas da Airbus. Segundo o ministro, o avião foi autorizado a voar por estar de acordo com todas as normas internacionais. Mas essas informações são contraditórias. Por exemplo, o secretário francês dos transportes, Dominique Bussereau, declarou que há muito tempo essa companhia iemenita, a Yemen Airways, estava sob controle reforçado das autoridades francesas. Em 2007, durante um controle feito nesse aparelho aqui na França, vários defeitos foram constatados e esse avião, que caiu hoje em Comores, foi então interditado de voo no território francês. Bom, de qualquer forma, fora essa questão da aeronave em si, a questão da segurança dessa empresa aérea é bastante questionada também, né? Até mesmo pela população, pelos moradores que vivem, na ilha de Comores. Me parece que a empresa não respeita muito bem os prazos aí para fazer as inspeções na aeronave, as questões da segurança nas próprias aeronaves da empresa, Adriana.
É isso mesmo, Luciano. Representantes da comunidade comorense de Marsella estão revoltados. Eles dizem que o acidente era previsível porque os aviões que voam para as Ilhas Comores não respeitam as normas internacionais. Famílias comorenses que moram em Marsella fundaram até uma associação, a SOS Viagens para Comores, para denunciar a gravidade da situação. Segundo essa associação, a Yemenian Airways vende as passagens mais baratas e detém praticamente o monopólio dos voos para a ilha. Na semana passada, a Associação SOS Viagens para Comores até enviou uma carta aos ministérios franceses de Relações Exteriores, do Interior e dos Transportes, pedindo providências contra o péssimo estado dos aviões da companhia que voam para o arquipélago africano. Antes do acidente dessa manhã, a associação já tinha até marcado uma manifestação no dia 11 de agosto no aeroporto Charles de Gaulle Roissy, o principal da região parisiense, para protestar contra as condições dos aviões que fazem, então, essa ligação para as Ilhas Comores. Luciano. Adriane, já houve algum pronunciamento da Airbus a respeito disso? Sim, a Airbus divulgou um comunicado na manhã de hoje lamentando o acidente e informando que já enviou para Comores uma equipe de especialistas da empresa que vão participar das investigações do acidente. A Airbus informou também que esse aparelho acidentado saiu da linha de produção em 1990 e operava na Yemenian Airways desde 1999, Raquel. Bom, Adriana, diante de tantos desastres aí, esperava-se que a União Europeia também fizesse algum tipo de comunicado oficial, até mesmo porque a União Europeia tem uma chamada lista negra, né, na qual ela enquadra as empresas em que ela considera que não respeitam essas questões e esses procedimentos de segurança. Exatamente. A União Europeia tem uma lista negra de companhias aéreas que não respeitam, que são consideradas perigosas, que não respeitam as condições de segurança. No caso da Yemenian Airways, a companhia ainda não fazia parte, não constava dessa lista da União Europeia, mas diante desse acidente, a Comissão Europeia decidiu sugerir, lançar a ideia da criação de uma lista mundial de companhias perigosas. A Yemenian Airways estava já na mira da Comissão Europeia há algum tempo, tanto é que antes do acidente de hoje, a Comissão já havia convocado representantes da empresa do Iêmen para uma auditoria junto à Comissão de Segurança Aérea da União Europeia. Luciano. Ok, Adriana, muito obrigado pelas informações. A gente conversou aí com a jornalista Adriana Moisés, da Rádio França Internacional. Ela que está acompanhando essa história lá da França, já que esse voo partiu do Charles de Gaulle, na França, fez uma escala no aeroporto de Sana, de onde seguia então para as Ilhas Comores e acabou se acidentando já nos procedimentos de pouso. Adriana, muito obrigado pelas informações. A gente volta com você a qualquer momento. Raquel. E para conversar com a gente sobre esse acidente com o Airbus A310 da empresa aérea do Iêmen, está aqui com a gente no nosso estúdio o professor Gustavo Cunha Mello. Ele é especialista em gerenciamento de risco e segurança de voo. Professor, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Está se falando bastante, é claro que ainda não se sabe nem se tem ideia das causas desse acidente, mas o que ficou claro é que a empresa não respeitava muito bem os prazos de manutenção das aeronaves. Essa aeronave, sendo uma aeronave antiga e mais com esse fato da empresa não respeitar os prazos de manutenção, pode ter causado aí essa tragédia? Em se confirmando essa informação, é claro que sim. Só queria ponderar alguns dados, porque nessas horas que acontecem acidentes, saem muitas notícias, é difícil para a imprensa até filtrar o que pode ser, o que pode não ser, porque vem notícias de todos os lados, mas essa empresa foi fundada em 1961, né? Então já se vão aí mais de 40 anos e até hoje não tem um registro de acidente. É o primeiro acidente dessa empresa aérea. Falaram dos aviões, eles têm 10 aviões, é uma empresa muito pequena, empresa estatal do Iêmen, que 51% do capital é do governo do Iêmen, 49% da Arábia Saudita. Desses 10 aviões, 4 são 737-800, são Boeing 737-800, ou seja, última um avião geração. Novo. 2 A330, também um avião novo. E os outros 4 são esse A310, que é um avião que saiu de linha em 1999. Por que ele saiu de linha? Não é porque o avião é ruim.
O avião era muito bom para 200 passageiros. Ele ficou economicamente inviável quando a Airbus lançou o A320, que aí é um avião mais econômico para 150, 100 passageiros, que é mais interessante economicamente para linhas regionais e tal. Você tem uma ideia, esse avião A330 tem 214 operando no planeta, enquanto que o A320, que foi lançado em 1988, tem 2.078 unidades. Vendeu muito mais, foi sucesso de vendas, é o carro-chefe da Airbus. O A320 que a TAM usa, é um avião muito bom também. Mas então eu não sei se é o avião ou a companhia aérea o problema. O problema tem fatores meteorológicos e tem que se investigar que ele saiu da França com alguns problemas. Isso sim é uma informação que a gente tem que tomar muito cuidado. Se saiu da França com problemas mecânicos, por quê? Quais são os problemas? Isso pode ter influenciado, sim, você tem toda a razão. Na verdade, o fato que, primeiro, né, um avião da década de 90, por exemplo, um A310, se for respeitado esse prazo de manutenção, é considerado até um avião muito novo, né? Quer dizer, você recebendo, quer dizer, bastante seguro. A gente tem aviões aí até da década de 80 voando ainda e que são considerados muito seguros porque os prazos de manutenção são bem respeitados. O que a gente tem de fato é que nas Ilhas Comores a população tem inclusive uma associação chamada SOS, já questionando a segurança dos voos para a Ilha Comores e que a gente tem sobre essa aeronave específica que as autoridades da França constataram alguns problemas, não sei se foi antes desse voo ou se foi num voo anterior. De qualquer forma, o que me parece, o fato de haver um sobrevivente, pode ser que esse acidente não tenha sido, essa queda não tenha sido tão violenta assim, né? Pelo menos tem esse princípio de indicativo, a gente pode dizer assim. Tem razão. Talvez um pouso forçado, alguma coisa. Pode ter sido um pouso forçado, pode ter sido uma porção de coisas. Agora, o fato do número de acidentes aéreos, que já é raríssimo, até para as pessoas não ficarem com medo de avião, o número de acidentes aéreos são ínfimos perto da quantidade de decolagens e aviões voando no planeta. E dos aviões que se envolvem com acidentes, só 9% você tem vítimas. Então, ainda que o avião tenha um incidente, uma perda de asa, granizo, raio, o que for, ele consegue pousar em segurança. É raro, chamam muita atenção na mídia, mas são mais raros os acidentes que envolvem vítimas. E graças a Deus esse acidente, tomara que tenha mais sobreviventes além dessa criança. Professor Gustavo, bom dia. Bom dia. As autoridades francesas falam de uma tentativa de pouso, de uma tentativa de arremeter o avião e de um novo pouso que acabou fracassando. Isso pode ser um indício de que o avião realmente estava com problemas nos equipamentos? Pode ser indício sim, de que estava com falha nos equipamentos. Gostaria de frisar que essa empresa sofreu muitas reclamações recentemente de manutenção e por isso ela se registrou na IOSA. IOSA é a IATA, que é a Associação Mundial das Linhas Aéreas. IOSA quer dizer IATA Operational System Audit, ou seja, é um sistema de auditoria operacional das manutenções do avião. Então a IATA, que é uma associação das linhas aéreas em todo o planeta, está fazendo auditoria na manutenção dos aviões dessa companhia aérea, até para que permita que ela voe para a Europa. Então, quando você tem uma linha aérea que voa para Paris ou para qualquer outra cidade da Europa, pode ter certeza que ela está sendo muito fiscalizada. Ela, inclusive, contratou a Lufthansa para, recentemente, esse contrato é novo realmente, mas para ajudá-la na manutenção dos aviões dela. Agora, se o avião também ele tentou uma aproximação, não conseguiu, arremeteu, isso pode ser também uma questão de vento, de tesoura de vento, quer dizer, já antes um pouco do pouso, o piloto tenta consertar a aeronave, né, para se alinhar com a pista, se o vento for muito forte, talvez ele não consiga e tenta arremeter. O senhor acha que a gente tem informação de tempo de vento forte e de visibilidade ruim no início? Isso tudo, claro, pode contribuir para um acidente, né? Todos esses fatores meteorológicos, problemas de pista, problema de drenagem de água na pista, a gente aqui aprendeu no Brasil já há bastante tempo que realmente afetam e podem causar um acidente sim. Vocês têm toda a razão. Agora, o procedimento de arremeter é um procedimento seguro, é um procedimento comum na aviação e é bom que ocorra para evitar os acidentes. Se o piloto sabe que está tendo um problema de vento de cauda, que o vento está empurrando, que ele não vai conseguir frear, ou não está alinhado com a pista, etc. Inclusive, no Brasil, a gente acabou de fazer o contrato de equipamentos de ILS, ou seja, de um pouso
preciso na pista, quando o avião está completamente alinhado. Existem outros métodos com problemas de tempo ruim, de neblina, de voo por instrumento, de conseguir pousar nas pistas. Só que esses outros são diagonais, é o NBR, ou seja, são sistemas de rádio também, só que são diagonais. E não te colocam alinhados com a pista. O ILS te coloca alinhado. Não tem em todos os lugares do Brasil, até porque não são todos os aeroportos que têm infraestrutura e área suficiente para instalá-lo. Existem acidentes do A310 que o sujeito estava sem o ILS e tentou forçar um pouso, não arremeteu, que deveria ter remetido, e não estava completamente alinhado com a pista e causou um acidente. Isso no Quênia. Foi em 2006, um último acidente com o A310. Agora, essa série de acidentes com aviões da Airbus, né? Como é que fica a imagem da companhia? A gente não pode, claro, dizer que... A gente até conversou aqui mais cedo com outros professores especialistas na área, dizendo que um acidente não tem nada a ver com o outro, que os aviões são sim seguros. Agora, é fato que é uma série de acidentes envolvendo aviões da Airbus. Como é que fica a imagem da empresa? Existem hoje 5.452 Airbus voando em operação no planeta. É natural que apareçam vários incidentes com Airbus e tem mais outros tantos da Boeing. Você tem dois tipos de avião voando, Boeing e Airbus, nas linhas aéreas do mundo todo. 20 milhões de decolagens. Desses 20 milhões de decolagens, é natural que você tenha algum número de incidentes razoavelmente grande, até 5.000 incidentes, por exemplo, por dia, né? E isso não significa que o Airbus tenha algum problema, né? Diferente do que a gente viu no caso da Air France, que o A330 tem que se investigar lá o problema dos incidentes com o computador de bordo, porque está se repetindo muito pelo mesmo motivo. Mas toda a linha Airbus, por exemplo, o A320 é um avião super seguro, existem outros aviões da Airbus que são seguros sim. Não é, nesse acidente, por exemplo, está se discutindo a manutenção dada